Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Ampop, amplificador de instrumentação padrão. No tutorial passado eu falei sobre amplificador de instrumentação básico. Se você não viu, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. Nesse vídeo vou falar no amplificador de instrumentação mais usado, aquele que é padrão para a instrumentação. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Um circuito com 3 operacionais. Notar que as resistências marcadas como RF1 são duas. Elas têm os mesmos valores. As resistências RF3 são duas. Elas têm os mesmos valores. A resistência R3 são duas. Elas têm os mesmos valores. Isso acontece sempre nesse tipo de circuito. A resistência RG é uma resistência especial. Esse G é do ganho. Essa resistência será usada para alterar o ganho do circuito de entrada. Veremos em seguida como isso acontece. O operacional U3 funciona como um amplificador de instrumentação básico, como foi visto no tutorial passado. O ganho do circuito de instrumentação formado por U3 pode ser ajustado pela razão entre as resistências RF3 e RI3. Os operacionais U1 e U2 têm a principal função de aumentar a impedância de entrada. Agora, os sinais de entrada V1 e V2 estão ligados nas entradas do operacional, que, como você sabe, tem altíssima impedância e a corrente é zero. Mas nesse circuito, os operacionais U1 e U2 não estão ligados como seguidores de tensão. Você sabe por quê? Isso mesmo, porque existe uma resistência de realimentação ligando a saída à entrada inversora, tanto no operacional U1 como no operacional U2. As entradas desse amplificador estão marcadas com o sinal de positivo e negativo em função das entradas do operacional U3, o amplificador básico. Agora, vamos analisar o circuito, determinar a relação entre a tensão de saída VO e as tensões de entradas V1 e V2. O primeiro detalhe que você deve levar em conta é que o operacional U3 forma um circuito de amplificador de instrumentação básico com ganho, exatamente como foi visto no tutorial passado. Eu estou chamando aqui nesse tutorial de amplificador básico. Se você considerar as saídas do operacional U1 e U2 como os sinais de entrada do amplificador de instrumentação formado por U3, você saberia determinar a tensão de saída do operacional U3? Essa análise foi feita no tutorial passado. A tensão de saída VO é igual à diferença da tensão VO2 menos VO1 vezes a razão entre RF3 sobre RI3. Essa foi fácil, não é mesmo? Vou colocar esse resultado ali no cantinho para usar mais tarde. Agora vou analisar o circuito de entrada, vou chamar de buffer. O objetivo dessa análise é determinar VO1 e VO2 sem considerar o amplificador formado por U3. Estou salientando bem isso no diagrama. Melhor ainda, quero determinar a diferença VO2 menos VO1, que é como aparece na equação do amplificador básico. Qual a técnica de análise eu vou usar? Nesse caso é melhor usar a lei das malhas completa. A primeira observação que você deve levar em conta é que a resistência RG está interligando os dois circuitos de entrada. Então, ela é a chave para resolver esse circuito. Vou definir que a corrente na resistência RG está seguindo do operacional U2 para o operacional U1. Isso porque o terminal positivo desse amplificador está ligado no operacional U2. Vou chamar essa corrente de IG. Para determinar a tensão VO1 e VO2, é fundamental conhecer a corrente na resistência RG, a corrente IG. É muito fácil determinar essa corrente, porque ela depende apenas das fontes de entradas V2 e V1. Observe na malha da figura. Nesse circuito só tem as fontes e a resistência RG. E os amplificadores operacionais, professor Bairros? Não influem em nada, não atam nem desatam, porque, devido ao zero virtual, a queda de tensão entre as entradas inversora e não inversora é zero. Não esqueça! Agora é só levantar a equação da malha. Vou seguir no sentido da corrente IG. Sabendo o sentido da corrente, fica fácil saber a polaridade na resistência RG. Está assinalada no diagrama, o positivo do lado que a corrente está entrando. A equação fica: mais V2 é mais porque a corrente está entrando no negativo e saindo no positivo, a energia está aumentando, menos a tensão sobre a resistência RG, já vou escrever usando a lei de Ohm, IG vezes RG, menos V1, tudo isso igual a zero. Vou isolar V2 menos V1, a equação fica: tensão de entrada V2 menos V1 é igual a IG vezes RG. Agora é só isolar a corrente G.
A corrente G é igual à tensão de entrada V2 menos V1 sobre RG. Claro, a tensão sobre RG é V2 menos V1. Muito fácil, não é mesmo? Agora vamos determinar as tensões de saída VO2 e VO1. Como fazer isso? Resolvendo a malha da figura. Para levantar a equação, vamos seguir o sentido dos tijolinhos amarelos, o sentido da corrente G. A primeira providência, colocar a polaridade em todas as resistências, para saber se vou somar ou subtrair as tensões, o positivo do lado que a corrente está entrando. Agora sim, vou levantar a equação. Mais VO2 menos IG vezes RF1, a tensão na primeira resistência RF1, menos IG vezes RG, a tensão na resistência RG, menos IG vezes RF1, a tensão na segunda resistência RF1, menos VO1 é menos porque a corrente está passando do positivo para o negativo da fonte, que está aterrada internamente ao operacional U1. Estou interessado na diferença VO2 menos VO1. Então, vou isolar essa diferença na equação. Veja como fica. Vou somar as duas parcelas, IG vezes RF1. Note que tem duas na equação. Veja como fica. Note que nessa equação não estão aparecendo as tensões de entrada. Você sabe como fazer as tensões de entrada aparecerem nessa equação? Isso mesmo, dando aquele toque mágico. Pegando a corrente G, que foi calculada antes, e colocando no lugar da corrente IG nessa equação. Simples assim. Veja como fica a equação. Apareceu a margarida, nesse caso, as margaridas. As tensões VO2 e VO1, já ajustadinhas e tudo mais. VO2 menos VO1, essa matemática tem cada uma que parecem duas. Vamos ver se você descobre outra simplificação possível nessa equação. Observe com cuidado. Isso mesmo! A diferença V2 menos V1 pode ser colocada em evidência. Agora temos que VO2 menos VO1 é igual à diferença das tensões de entrada vezes 1 mais 2 vezes RF1 sobre RG. Simples assim. Tudo se passa como se o circuito do buffer de entrada também tivesse um ganho. Amplificasse a tensão diferencial aplicada à entrada. O valor do ganho? 1 mais 2 vezes RF1 sobre RG. Agora estamos prontos para resolver a equação final, aquela que determina a tensão de saída VO, já que temos a equação que dá a diferença VO2 menos VO1 em função das tensões de entrada. Vou substituir e resolver. Veja como fica a equação, inserindo dentro dos parênteses a equação da diferença vista há pouco. Vou tirar os parênteses desnecessários, não precisa no produto. Ficou mais fácil, não é mesmo? E essa é a solução do circuito. Essa equação define o ganho do amplificador de instrumentação padrão. Mas ainda não terminou. A equação costuma aparecer na forma da figura. A tensão de saída VO é igual à tensão diferencial V2 menos V1 vezes o ganho 1 vezes o ganho 2, onde o ganho 1 e o ganho 2 são dados pela equação da figura. Agora é só aplicar. Observe que o ganho do buffer pode ser alterado ajustando o valor de RG. Por isso é chamado de RG, resistência do ajuste do ganho. Uma resistência que altera o ganho dos dois amplificadores operacionais de entrada. Essa eletrônica é fantástica. Um detalhe importante é que esse circuito é muito sensível à variação dos componentes, tanto as resistências como os operacionais. Então é melhor usar um chip que tenha 4 operacionais internos. Assim, a chance deles terem exatamente as mesmas características é muito grande. As resistências devem ser todas de 1%, e aquelas que são iguais você ainda deverá conferir a igualdade medindo. Só tem uma resistência que não é crítica, a resistência RG, porque se ela variar, o que aumentar para um amplificador diminui para o outro, e no final a soma ficará a mesma. Esse circuito é chamado de padrão porque é muito usado na construção de circuitos integrados, especialmente desenvolvidos para trabalharem como amplificadores de instrumentação, como por exemplo o INA128 ou INA129, que são amplificadores de instrumentação de precisão e baixo consumo de energia. A grande vantagem de ter um circuito amplificador de instrumentação montado num único chip é que todos os componentes apresentam as mesmas características, e o erro devido aos componentes diminui muito. Vamos dar uma olhadinha dentro desse CI? Espero que agora você consiga entender esse circuito. Não tem segredo. É um amplificador de instrumentação padrão. Note que a resistência RG é deixada para você montar por fora. Ela vai ajustar o ganho desse circuito.
Outro detalhe é que o pino 5 é chamado de tensão de referência. Isso permite que você escolha o terra do circuito de medição. Isso é muito prático, como veremos nas aplicações. O mais simples é ligar direto no terra do seu circuito de medição, no terra da sua fonte. O ganho do circuito é dado no datasheet. Olhando somente para o ganho do CI INA 128, você consegue entender essa equação? Mas, professor, só tem um ganho, e na equação que você deduziu tinham dois ganhos. Por que isso? O Arthurzinho não sabe. E você, sabe o porquê? Isso mesmo! O ganho G2 é 1. Todas as resistências do Ampop A3 têm o mesmo valor, 40 kΩ. Viu? Tudo começa a se encaixar. Você entende por que o ganho do componente INA 128 é 1 mais 50 kΩ? Onde foi parar o 2 da equação? Isso mesmo, é 50 kΩ porque a resistência interna RF1 é igual a 25 kΩ. E na equação ela é multiplicada por 2. Viu? Agora tudo fica bem mais claro. A equação do componente Na129 é diferente porque as resistências internas são diferentes. Observe um detalhe muito interessante. Se você não ligar a resistência RG, os dois operacionais do buffer vão passar a funcionar como um buffer comum de ganho 1, e o circuito como um todo passa a ter o ganho 1. Esse CI é muito interessante e versátil. Tem muitas aplicações e merece muitos tutoriais sobre ele e suas aplicações, tutoriais que farei em breve. Você viu neste tutorial o importante circuito do amplificador de instrumentação padrão. Você viu como levantar a equação em um circuito integrado comercial que usa essa configuração. Trabalhar com instrumentação é uma importante área da eletrônica e o assunto tem muito para ser abordado. E o canal do Professor Bios vai mostrar muito mais sobre esse assunto. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!